Graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para mais uma Escola Bíblica Online. Temos falado sobre vida espiritual autêntica nos últimos meses, mais acentuadamente, então, nos últimos 2 meses, quando, então, adotei este tema, vida espiritual autêntica no mundo de trevas, para trazer para a igreja uma série de pontos fundamentais de que, primeiro, se nós estamos falando sobre vida espiritual autêntica, porque nós estamos admitindo que existe vida espiritual que não é autêntica, que ela tem jeito de autenticidade, ela tem cara de autenticidade, ela tem pinta de autenticidade, mas ela não tem nada de autenticidade. Então, isso tem que ficar muito claro. O segundo aspecto é que esta autenticidade ela é percebida principalmente por aqueles que estão mais próximos da gente, aqueles que estão convivendo conosco, mais próximos, né? A família em primeiro lugar, os amigos mais próximos. Então as pessoas vão ver que você tem uma vida espiritual autêntica, tá? Porque elas percebem isso em você. O outro fator é quando você mesmo percebe que você está melhorando dia após dia e deseja então continuar essa caminhada cristã, tendo autenticidade na vida espiritual num mundo complicado, coisificado e de trevas como o nosso mundo. Hoje nós vamos tratar sobre a necessidade de crescimento espiritual. E há uma necessidade mesmo, porque ninguém nasce grandão. Todo mundo começa a vida espiritual, né, pequenininho. É quando nasce. Nasce pequenininho e aí vai se alimentando do alimento correto para aquela sua faixa de idade, vai melhorando, o alimento vai ficando um pouquinho mais engrossado, na verdade, à medida que você vai crescendo, e passa do leitinho para colocar outro alimento junto, e até você poder ter o alimento sólido. E aí sim, continuar crescendo. Então, na vida espiritual não é diferente. Começa-se muitas vezes com um alimento mais suave. E à medida que você vai permanecendo, você precisa de alimento mais forte, mais soberbo, no sentido de consistência, né? Um alimento mais consistente para que você possa continuar crescendo. Então vamos ver hoje a necessidade de crescimento espiritual, baseado exatamente nesse ponto de vista. Então, Deus te abençoe e vamos lá. Vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Necessidade de crescimento espiritual. A necessidade do crescimento espiritual. A palavra de Deus em 2 Pedro 3,18, ela deixa ali algo muito definido, com muita clareza, dizendo assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele não fala para você, cresça nos seus conceitos pessoais sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, sobre todas as coisas pertinentes a uma vida espiritual. Não, não. Ele deixa bem claro que você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa bem claro isso. Tem muita gente que cresce, ela cresce na visão para uma determinada igreja, na visão para um determinado ministério, na visão para determinadas coisas e na visão para os seus conceitos exclusivos relacionados à palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso tem a ver com a pessoa. Eu posso até dizer que isso está muito relacionado à vaidade e à conveniência pessoal do que propriamente a uma vida espiritual autêntica.
Quando você tem uma vida espiritual autêntica, você não quer saber sobre aquilo que você acha. Você quer, na verdade, entender o que a palavra está dizendo que é a verdade e aplicar ela na sua vida e através da sua vida. Outro texto que diz lá em Hebreus 5, de 11 a 14, que fala assim: temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja bem, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso quer dizer que nenhum de nós trouxermos na bagagem a condição intelectual e espiritual para entendermos todas as coisas sem exercitarmos-nos nesta direção, ou sermos, na verdade, exercitados na palavra de Deus. Isso precisa ficar bem claro. Bem claro. A menos que a gente, depois de tantos anos, ainda precisa de leite, do leitinho espiritual. O alimento sólido da palavra de Deus pertence ao cristão maduro e espiritual. O escritor, quando escrevendo aos Coríntios, Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, tinha a expectativa de que eles, após 5 anos de vida cristã, estivessem aptos a receberem o alimento sólido. Veja só, o apóstolo, quando lá ensinando, ele traçou uma meta de 5 anos, a qual ele achava que era o suficiente para que aqueles crentes pudessem ter uma vida espiritual autêntica, porque estava dando alimento sólido. Ele achava que estariam aptos, vieram com leitinho, deu uma engrossadinha no leite e tal. No 5º ano ele falou, vou dar um alimento mais sólido para esse povo. Ele achava que já dava. O leite da palavra de Deus pertence àqueles que ainda são bebês na sua fé. É o alimento dado aos novos convertidos, pois receberam Jesus como Salvador e Senhor e ainda não podem receber um alimento sólido, sendo que o primeiro alimento deve ser um leitinho. O apóstolo disse que os estava alimentando com leite no princípio, pois eram novos convertidos. O problema é que eles já estavam no leite há muito tempo. E isso é uma demonstração de falta de espiritualidade. É um defeito na vida cristã, ou seja, é imaturidade. Agora, eu tenho uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você sabe o que é alimento sólido baseado na palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia ela não registra seções de etiquetas, como esta é uma seção de leite. Agora nós vamos falar de uma seção de alimento sólido. Não registra isso. Por essa razão, cuidado ao responder positivamente, saber o que é alimento sólido. O escritor da carta aos Hebreus mostra com clareza que é a incapacidade de entender sobre o sacerdócio celestial de Cristo. Ele queria levá-los além do básico, além do leite, conforme os versículos 1 e 2 do capítulo 6 de Hebreus. Veja lá.
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele achava que isto é tão elementar, tão básico, tão simples, que nós não precisávamos mais falar sobre isso. Ele acha que não havia necessidade mais de tocar nesse assunto. O escritor queria levá-los para o alimento sólido, o sacerdócio celestial de Cristo, mas ele não poderia fazer a menos que seus leitores crescessem. É mais ou menos como nós. Não consigo mudar para uma determinada área, a menos que a gente entenda o que é uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Enquanto eu observar que a igreja não entendeu isso ainda, eu não posso mudar. E incrível, eu vejo isso através da forma com que as pessoas se colocam em muitos momentos. Com raras exceções, enfrentamos este momento hoje e em muitas igrejas. Muitos são os cristãos que continuam no leite. Eles conhecem o ABC do Evangelho, gostam de falar do ministério terreno de Cristo, gostam de falar das diferentes denominações, mas quando vão receber o alimento sólido, não conseguem entender a grandeza das coisas que Cristo está fazendo ainda hoje por eles no céu. Olha só. Muitos conhecem Jesus como Salvador, mas não têm a menor ideia do que ele pode fazer por eles como supremo sacerdote celestial. Na maioria dos casos, estas são pessoas que foram salvas há tempo suficiente para ensinar a outros. Já poderiam ser grandes cooperadores na obra de Deus, mas continuam esperando a mamadeira, o leitinho quentinho. Desta forma, transformam a igreja, que deveria ser um centro de capacitação e treinamento, num verdadeiro berçário, onde todos gritam para os seus líderes: me alimentem, me alimentem. Os que assim o fazem estão vivendo a segunda infância, aprendendo ano após ano as mesmas coisas, pois vivem se esquecendo. É sério isso, meu irmão, minha irmã. Aceite a minha palavra nesta escola bíblica como alguém que quer que você cresça espiritualmente, cresça mesmo. Porque esta era a situação daqueles primeiros leitores da carta dos Hebreus. Eles eram inexperientes na palavra de Deus. Em Hebreus 5,13, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Se você quer crescer espiritualmente, saiba, Deus quer que você cresça. Mas vale lembrar que nenhum de nós já cresceu o suficiente. Estamos todos num processo de crescimento. Um pouquinho menor, outro um pouquinho maior, outro um pouquinho maior ainda, mas todos estamos crescendo, se é que estamos observando a palavra de Deus e seus ensinos com propriedade, com compromisso e com determinação. Se desejarmos crescer, precisamos nos dedicar a aprender a palavra de Deus. Precisamos nos tornar experientes na palavra de Deus. Há muita inexperiência colocando a palavra para fora. Há muita inexperiência
tentando passar conceitos e ideias sobre textos fundamentais, textos fundamentalistas, passando conceitos da própria pessoa. Isso é errado e isso é pecado. Veja o risco de negligenciar a palavra de Deus. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como esperaremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Mas nós temos um outro risco ainda, o risco de duvidar da palavra de Deus. E eu quero aqui salientar que duvidar não é você falar assim, não, mas eu tenho certeza que ela é a palavra de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que se você duvida, é com as suas atitudes. Não é com o seu nível intelectual de entendimento sobre ela. Mas o duvidar é com a sua prática, com as suas atitudes. Veja, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Quando ele fala de fé, ele está falando aqui a fé que te leva à prática, a fé que te leva à ação, a fé que te leva a você se mover, a fé que tira você da onde você está e te eleva, a fé que faz com que você não pare, que você continue. Muitos dizem não duvidar, mas suas práticas, suas atitudes não testificam disso, testificam que eles duvidam. Pois a consequência e negligenciar e duvidar e tornar-se um bebê ou sofrer de nanismo espiritual, que é aquele que cresce até certo ponto, mas depois não consegue crescer mais, vira um nanico espiritual. Por esta razão é necessário que a palavra de Deus se transforme em prática. Quero terminar com Hebreus 5,14, quando ele diz assim, não vai aparecer na tela: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A vida cristã deve sempre andar para frente. Creio que você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, vai lembrar de quando eu falo sempre dos 2 passos para frente e 1 passo para trás. Que na verdade você está dando 1 passo à frente. Porque a vida cristã, ela é para frente. Ninguém tem uma vida cristã de crescimento espiritual andando para trás. Tem muita gente que sabe todas as expressões da palavra, cada vírgula, cada ponto, cada novo parágrafo. Ela sabe explicar teologicamente vários detalhes. No entanto, ela tem uma vida espiritual quase morta. Quase morta. E isto desagrada demais o Senhor, porque a vida espiritual autêntica, a vida espiritual que cresce, é aquela vida espiritual que caminha para frente. Porque prossigo para o alvo. E prosseguir para o alvo não dá para você ir para trás. É só para frente. Assim, alguém que diga que ser espiritual e não seja apaixonado pela palavra de Deus, pode ser qualquer coisa, menos um cristão maduro. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao término
demais esta escola bíblica. Eu espero que nesses 20 minutos você tenha entendido um pouquinho sobre o que é realmente crescimento espiritual e o que é um aparente crescimento espiritual. Eu, às vezes, com toda honestidade, eu já até falei isso para uma pessoa nesta semana, o que eu vou citar aqui agora. Eu me sinto pregando no deserto. É verdade. Às vezes eu me sinto pregando no deserto. Por quê? Porque eu vejo que muitas das pessoas que ouvem a pregação, elas apenas ouviram. Elas não colocam em prática, elas não têm o compromisso de meditar sobre o que elas estão ouvindo. E isso entristece demais todo e qualquer pastor sério. Todo e qualquer pastor que quer que o seu rebanho tenha uma vida espiritual autêntica, que cresça espiritualmente. Então, às vezes eu me sinto assim. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouviu nesta tarde, que investiu um pouquinho para me ouvir, pense sobre o que nós conversamos hoje. Quero te dar até uma dica. Volte e assista esse vídeo novamente. Anote algumas coisas que te chamaram a atenção. E faça como se fosse um filtro na sua vida. Se a sua vida não reflete isso que nós falamos aqui agora, vá para o seu quarto, dobre o seu joelho, converse com Deus. Nós nos vemos daqui a pouquinho no culto de fé, esperança e amor, no culto onde nós vamos estar louvando o Senhor, bendizendo o seu nome, participando de todos os momentos ali, entre avisos e outras coisas mais que acontecem durante a celebração, e nos finalmente, então, a palavra de Deus que será pregada. E eu quero que você participe com liberalidade, com liberdade, mas quero te pedir, não saia, fique com o compromisso de assistir o culto, no horário do culto. Procure se reeducar nesse sentido, educar-se nesse sentido, porque você poderia estar tendo que se deslocar para a igreja. Então você não tem que se deslocar, você pode fazer na sua casa mesmo, mas faça no horário do culto, no horário que estivermos ali participando do culto. Assuma esse compromisso com você, assuma esse compromisso com Deus, assuma esse compromisso com a sua família, de todos estarem ali participando do culto, no horário do culto. Espero você lá. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho.